Então, esse vídeo ficou com umas barras pretas do lado, eu botei alguma coisa na edição. Aí, tipo, eu tô aqui na edição avisando pra vocês e avisando que esse vídeo já vai ter spoilers. Eu considero esse boss um dos melhores do jogo, o General, o Kibushi Oniwa, o Cavaleiro do Cavalo, que você enfrenta bem no começo do jogo, quando vai descer no campo de Ashina, no castelo de Ashina ele fica, né? E, tipo, eu lutei contra esse boss no meu aniversário e passei no mesmo dia. Fiquei várias horas. Foi com esse boss, eu tenho a impressão que foi com esse boss que eu comecei a aprender. Foi com esse boss que eu comecei a entender como que funcionava o parry desse jogo. Que, tipo, eu tinha que apertar na hora certa. Foi ali que eu comecei a entender. Esse boss é muito da hora, eu gosto muito dele. Tudo, tipo, a lança dele, ficar correndo cavalo, foi muito divertido ele. Então, eu acho que ele fica no memorável pra ficar embaixo. Ele tem que ser um dos maiores. Esse boss não dá, ele é muito bom. Pra mim, eu não vejo ninguém falando desse boss, porque eu vejo quase ninguém falando desse boss. Mas pra mim ele é um dos melhores, um dos primeiros boss que você enfrenta e um dos melhores, na minha opinião. Os primeiros boss sempre... E agora o decapitado. Acho que ele nem é um chefe, é um mini boss. Primeira vez que eu cheguei, ele tava numa caverna, sem saber pra onde eu ir. Eu ficava dando volta e volta, e uma hora eu achei ele. Pô, dava mó medo, começava a tocar uma música, tudo escuro, não conseguia correr, eu pular, fiquei amedrontado. E eu morri um monte de vezes que eu tentei enfrentar ele, e eu não conseguia nem dar dano nele. Então eu segui meu caminho. Aí lá pro finalzinho do jogo, eu vi que o confete divino conseguia tirar a vida dele de um jeito que não demorasse milhões de anos. Então fui lá, aí 2 tentativas eu matei ele. Eu acho que ele é fácil. Não, vou botar em normal, vai, normal. Fiquei normal. Próximo boss, o Genshiro Ashina do Castelo de Ashina, que tem as 3 barras de vida ele. Esse foi um dos boss que eu mais demorei pra passar. Ele foi um dos boss mais difíceis que eu tinha enfrentado. Eu acho que foi uns 3 dias, talvez. Talvez 3 dias, 2 seguidos jogando. A postura só tentava ficar assim, por isso que eu ficava jogando muito mal. E aí eu vi que se eu ficasse indo pra cima dele sem parar, ficava bem mais fácil a luta. E era bem mais bonito. Batia, ele dava uma espadada, pá, e era da hora. Mas aí a fase de relâmpago dele, eu sabia que dava pra rebater o raio, porque tinha um Muguru embaixo dele que dava pra ler antes de enfrentar ele. Só que eu não conseguia entender. Ele falava, eu achava que era pra apertar o botão de defender e ia rebater o raio, só que não. E aí eu tentei apertar os dois e também não, aí eu desisti, porque era mó difícil chegar nessa parte e chegava e já morria tentando defender. Então eu só fui desviando. Então eu acho que ele é incrível, muitas risadas. Bêbado da Casirata. O bêbado da Casirata e lata. Não sei. Exército que deixa ele difícil por causa disso. E tem como chamar um amigo pra matar ele. E isso facilita bastante. Ele é fácil. Não. É fácil. Talvez fácil. Porque você tem é um dos únicos boss que você tem um amigo pra lutar contra ele. É fácil. A primeira vida dele é super fácil, mas aí a segunda fica mais, tipo, normal. Então ele vai ficar, tipo, em meio termo, assim, ó. Ele não tá entre fácil e nem entre normal.
Tá, mais ou menos. Olhos de Serpente. Um dos boys que mais me dava medo no começo, antes de enfrentar ele, porque, tipo, ele era o líder daqueles caras, aquelas metralhadoras que não fazia sentido. Era um cano de ferro, e os caras tirava pra caramba, tirava melhor que o soldado lá que tinha rifle. Então, tipo, só não é melhor tirador que aquele boss, que eu já vou falar nesse vídeo. Mas enfim, os olhos de serpente, a única coisa que deixa ele difícil é aquele agarrão, o arrombado dele. Porque é muito bugado. Ele dá o ataque, aí tu desviou pra trás. Mas aí do nada ele pega você mesmo, você já estando atrás e fazendo algum movimento, o jogo entende e pegou. Tipo, é todo bugado a colisão desse agarrão dele. E é hit kill. Pra mim, ele fica em... Eu não gosto desse boss. Prefiro não jogar essa injustiça. Ele não é injusto, mas ele é chato. Não gosto dele nem um pouco. Pra mim não ia fazer diferença se não tivesse os olhos de serpente no jogo. A verdade, né? O gigante, um dos primeiros boss do jogo. O primeiro boss do jogo que eu não sabia jogar, então era completamente ridículo o jeito que eu jogava. Eu esperava dar um ataque, eu cutucava ele e saia correndo, porque quando ele dá um ataque, ele fica um tempinho parado. Eu fazia isso, aí fiquei nisso, um tempão pra matar ele. Cutucada sai, cutucada sai. Mas isso não faz ele um boss ruim. Ele é um boss legal. Um boss que, tipo... Eu acho que ele é incrível, ele não é. Ele não é muito memorável, mas ele é legal. É legal, normal. Vou botar aqui, peraí. Pronto, normal, legal. Vejamos agora. Esse bicho feio para desgraça que quando eu achei ele pela primeira vez me deu um maior susto, bicho bizarro. É o Wolverine do Sekiro, mas ele é legal a batalha dele. Ele não é muito memorável, não, ele é um pouquinho memorável assim na verdade, mas a batalha dele é só tipo, ele fica te batendo sem parar, você tem que dar parry e matar ele por parry. Isso é legal. Porque, tipo, ele é um professor de parry, e obrigatório mesmo. Então, né, não tenho nada mais pra falar. Ele não é incrível, ele não é um boss incrível, memorável dos games, como o melhor boss de Sekiro, é o coisa lá. Mas, não muito o que falar, ele não é ruim, ele não é fácil, ele é normal. Umas 6 tentativas em menos de 1 hora eu matei ele. Normal. Agora a monja corrupta roxa. O que eu posso falar? Só tenho minhas opiniões. Então, ela é um boss que no começo eu achava que dava... No começo parecia impossível, como um monte de boss. Só que depois que você pega o jeito, ainda é difícil. Ela tem uns movimentos muito lentos, isso é bom. Tipo, ela dá 2 facadas e para. Isso acontecia bastante. Ela quebrava minha defesa, mas como ela quebrava minha defesa na segunda lançada, mas aí ficava parada lá. Isso era muito bom. Parecia tipo uma dança mesmo. Quando eu caía, ela ficava parada ainda. Ela não me atacava igual alguns boys. Ela me dá uma chance de levantar e reagir. Como eu estivesse falando, levante. Eu não derrotarei dessa forma covarde. Muito da hora, só que eu fiquei um dia inteiro pra matar ela. Tive que dar uma pausa, respirar, ficar meia hora na rua respirando para conseguir matar ela. Então, eu acho que ela fica incrível. Muito da hora a batalha dela. Vai ficar aqui incrível. E já que eu falei da monja roxa, porque eu não falo da monja verdadeira, a monja que você encontra lá no final do jogo mesmo.
Ela tem 3 vidas, que na verdade são uma, porque é muito genial. Eu acho. Eu já vou botar ela aqui porque não tem como não ser. Porque, ó, ela tem 3 vidas no começo. Então, caraca, eu vou ter que enfrentar as 3 vidas dela. E foi isso que eu fiz no começo. Só que aí depois tinha uns galhos pra subir. Eu fiz isso. Só que aí quando eu subi nesses galhos, ela não me viu. Então eu pulei em cima da cabeça dela. Aí cortei a garganta e foi a primeira vida. Aí na segunda, mesma coisa. Ela apareceu lá no meio, pulei e cortei a garganta. Pronto. Aí foi isso. 2 vidas em 2 hits, 2 vidas. Eu tirei dela. E aí só ficou a última, que saiu uma minhoca, uma centopeia da cabeça dela. Aí sim, essa fase é difícil. Eu gastei todas minhas cabaças curativas nessa última fase. E eu ficava fazendo a mesma estratégia que eu fiz com o gigante. Eu dava uma cutucada nela e saía de perto. Ela atacava, dava uma cutucada e saía de perto. Porque não dava, os ataques dela eram muito fortes, dava muito dano. E então, tipo, eu tive que ficar nessa. E eu quase morri. No finalzinho da vida dela, me deu uma lapada bem na cabeça que me afundou no chão. Mas aí pra frente, dá uma espadada na barriga dela e derrubei a postura dela, matei ela, quer dizer. Muito incrível. E os macacos sábios? Eu já tinha ouvido falar desses macacos. Todo mundo tava falando: ai, é muito difícil, é o puzzle mais incrível do Sekiro. Você tem que levar o da visão pra um lugar escuro, o da audição pra cachoeira e blá 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 blá. Mas no final eu só saí correndo, achei eles, matei os 3. Muito fácil. Eu só fiquei pulando nos telhados. Nos telhados, aí eles apareciam e matava. E às vezes eu via eles de longe, ia correndo atrás dele, pulando nos telhados e matava também. Porque eles eram bem fracos, eles não atacavam, só corriam e não tinha muita vida, nem postura. Então ele é bem fácil, ele não é ruim, é fácil. Demorei muito pouco tempo, eu achava que ia demorar muito tempo nesse bicho. E assim, o macaco, que eu achava que era o Kratos, uma referência, por causa dessa cicatriz vermelha. Parece muito o Kratos de longe, ó. Careca, cicatriz. Dizia muito a cicatriz do Kratos. Um macaco imortal. Isso, 2 dias pra bater ele. A primeira fase dele, no começo, era muito irritante, muito arrombado, muito injusto. Aquele agarrão toda hora, ele pegava aquele bração da desgraça e arrastava no chão, pegava e jogava lá pra merda. Jogava lá pro começo do jogo, matava, era hit kill. Só que aí eu descobri que dava pra pular, porque eu achava que era impossível pular, mesmo você no ataque de baixo. Então, aí depois que eu consegui anular esse agarrão dele, ficou extremamente fácil. Até vir a segunda vida dele, que ele pega uma espada e a cabeça dele. Aí foi um inferno. Ele ficava atacando, se parar, não dá pra se aproximar dele, ou não, ele te enfia a espada, ele usa a cabeça dele pra gritar, você tem que sair correndo e se aproximar, é um lixo. O bom é que eu consegui dar uns parry perfeitos, que ele levantava a espada assim, aí dava uma no chão e eu defendia, ele caía no chão, conseguia dar um montão de espadada nele. Foi foi incrível quando eu venci ele. Mas agora, olhando depois de vencer ele, eu acho que ele é só normal. Ele não passa disso, normal. Porque agora vamos falar do GOT. O melhor boss do jogo. Literalmente não tem como. Um dos melhores boss do jogo. A luta mais bonita do jogo. Ele tinha que ser luta mais bonita do jogo. Aqui, ó. Luta mais bonita do jogo. Porque não dá. Muito bom. Você luta em cima das nuvens. E, tipo, tem aqueles com um monte de dragãozinho na primeira vida dele, que, tipo, surge umas madeiras do chão. E você pode, tipo, pegar eles e jogar um no outro, é muito da hora. E depois aparece esse dragão com a espada e ele, tipo, dá
umas espadas no chão, você tem que pular, ele dá um pé que você tem que correr, e aí tem uns raios, você sobe, tá com raio no peito dele e tal. Não tem. É a melhor luta do jogo, é Goat. É o Goat, olha. É Goat, esse daqui é Goat. Agora o Pai Coruja. O Pai Coruja, eu acho que ele é um boss já memorável pela história dele, pelo ele ser o pai do nosso protagonista, mas a luta dele em si é da hora, porque tipo, ele tem tipo a mesma ferramenta protética que a gente, ele joga shuriken, ele dá migiri, ele solta aquelas bombinhas ninja e tal, mas isso é muito da hora isso, só que tipo, ele é muito difícil, mas muito difícil. Todos os bosses são difíceis, só que esse é um nível a mais. Eu não consegui ver graça nele. Pra mim a luta dele não valia a pena lutar. Então eu venci ele usando um bug. Eu admito, eu ultrapassei pra passar esse boss, porque pra mim ele não tem a menor graça. Eu não tive vontade nenhuma de passar dele de forma honesta. Eu ia ficar mal tempo pra passar esse boss que, tipo, nem tem importância pra mim. Pra mim ele não importa. Então, o maior samurai de todos os tempos, Isshin Ashina. Essa luta, a luta final do jogo, é muito boa. Tem a luta do Isshin Ashina, que pra mim, ele ia ser totalmente apagado da existência se tivesse um remake. Porque não faz o menor sentido. O bicho tem 3 vidas e ainda tem a vida do Genshiro lá pra ferrar a vida. Mas ainda bem que o Genshiro, tipo, ele não tem aquela trapaça artificial que, tipo, só deixa a barra de vida, a barra de postura dele deixa super rápido. Igual, tipo, uma sombra que você tem que enfrentar o coruja, se enfrentar uma sombra, onde, tipo, é totalmente injusto. É o mesmo NPC que você consegue lutar, só que em forma de boss, e ele tem muita mais vida, dá muito mais dano, e, tipo, a postura dele desce automaticamente. Você dá um dano e a postura dele já sobe. Já o Isshin Ashina é mais balanceado. Não é igual aquele ninja lá, Sombra Boss, que é totalmente totalmente justo. Injusto totalmente não, mas é injusto. Já a primeira vida dele, no começo era muito complicado, ficava com muito medo de morrer pra ele. Só que aí depois eu vi que em vez de correr, eu fosse pra cima dele, ele ficava muito mais ferrado, porque ele tinha 3 ataques. Ele dava uma espadada na diagonal, embaixo. Ele dava uma espadada embaixo que eu conseguia defender. Aí ele ia carregar uma espadada pra correr pra cima. Mas se eu fosse pra cima, ele dava um tapa e depois um corte, um ataque em perigo embaixo. Que aí eu só pulava em cima dele e aí pá, subia um montão a postura dele. E o terceiro era aquelas 3 espadadas, aquelas 2 espadadas no chão, que era ridículo, porque a vida dele, a barra de postura dele descia muito, mas muito rápido quando ele usava esse ataque. Então tinha que torcer. Tinha vezes que ele só usava aquele ataque da espada carregada. Aquele ataque que ele pulava pra trás pra carregar a espada. Aí eu ia pra cima dele, aí ele dava um tapa, eu pulava em cima e fazia isso até ele morrer. E um monte de vezes eu matei ele assim, eu ia no ar e pegava essa espada nas costas. Já a segunda vida dele foi muito, mas muito complicado. Eu fiquei 6 dias, uma semana praticamente nessa merda da segunda vida dele. Não conseguia. Eu tentei de vários modos. Tentei ficar correndo, esperar ele dar um pulão pra cima. Ele ficava parado, dava 2 espadadas nele. Só que não dava certo. Aí eu tentei ir pra cima dele. E foi com esse método que eu consegui. Eu fiquei indo pra cima dele. Aí batendo sem parar. E defendendo certo, dando aqueles parry ali. Porra, é muito bom. Muito bom. Já tinha aprendido a dar o parry perfeito.
tem um ataque dele que ele pula pra trás e dá uma lançada assim de lado que é muito satisfatório defender. Sinceramente, uma das coisas que eu me apaixonei por esse golpe só o parry perfeito é muito bom. Todos os ataques que você defende, todos os parry que você dá na lança dele é maravilhoso. Ele dá um ataque, todos os ataques pesados dessa lança é muito bom de dar um parry perfeito, satisfatório demais. Eu acho que ele fica aqui no maior guerreiro, que é realmente isso que ele é, o maior guerreiro de todos os tempos. Só o dragão que é Gold. Ou talvez será que ele é Gold? Não sei. O cenário tudo é muito bonito, mudando. Só que o cenário do dragão é 1000 vezes melhor. A luta é bem... Ele não tem aquele de rolar. O parry pra mim, no Sekiro, devia ser em todos os Souls. Esse negócio de rolar no Souls, que agora eu tô tentando jogar o The Ring, talvez eu faça uma tier list também. Que tipo, é muito difícil. Eu não entendo como que funciona o rolamento, como que funciona o escudo. E além de ser um mundo gigante, eu não sei, eu prefiro... O Sekiro pra mim é bem melhor nisso. Comparando, o parry é bem melhor que o rolamento. Ele dá pra correr, dá pra dar uma investida pra cima. O Sekiro é um jogo marcante. É um dos primeiros que eu joguei e um dos mais inovadores. Muito bom. Eu não sei como tem gente que consegue gostar mais de, tipo, Souls e não gostar de Sekiro. Porque, tipo... Eu entendo, as pessoas não gostam porque é difícil, ok. No comecinho do jogo, quando eu acabei de ganhar o braço protection, eu também tava pensando em desistir, porque não conseguia, era muito difícil, só morria, era injusto. Mas aí você aprende a jogar, o jogo fica uma maravilha. É muito bom o parry, é muito bom o negócio de você não ter como upar muito, porque aí não tem como o jogo fazer